Doutor Eduardo Cerqueira, urologista, satisfação tê-lo aqui, doutor Eduardo, aqui no Voz da Bahia. Aliás, ainda continua a campanha, não é, do Novembro Azul, importante campanha, e ressalta nacionalmente a importância do homem se prevenir contra o câncer de próstata. Não é? Um médico já me disse até que todo homem é susceptível a essa doença. É verdade isso? É verdade, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês do Voz da Bahia. Todos os homens têm uma probabilidade de desenvolver o câncer de próstata. Na verdade, se fala até que se a gente atingisse uma longevidade próxima ou passando dos 100 anos de idade, praticamente todos os homens iriam ter o câncer de próstata. Isso é um fato. Mas o que a gente sabe é assim, o câncer de próstata que se apresenta nos pacientes mais jovens, principalmente ali até em torno dos 75 anos de idade, tende a ser um tumor mais agressivo, tá? E é esse o tumor que a gente busca. Os mais jovens são mais agressivos? O paciente que tem acima de 80 anos de idade, se ele desenvolver câncer de próstata, geralmente é um tumor chamado indolente, é um tumor que no geral, ele não tem agressividade, não precisaria de um tratamento. Então, por isso que a gente preconiza, na verdade, a avaliação para o câncer da próstata a partir dos 45, 50 anos, porque é nessa faixa, né, até aproximadamente 75, você tem uma probabilidade maior de uma doença mais agressiva. Muito bem. Agora, existe algum alimento específico que pode ajudar na prevenção desse câncer de próstata? Sempre se fala muito em questões alimentares e tal. Um fato que é bem importante, que as pessoas precisam saber, é que alimentos gordurosos, né, como com frituras, carne muito gorda, são alimentos que propiciam o câncer, né, aumentam a probabilidade. Então isso aí deve ser evitado. Muito bem. Agora, uma prevenção. Hoje, um trabalho específico. Muitos homens precisam ir no médico, né? Aliás, homens que resistem um pouco a desse exame do toque. Isso é um tabu que ainda existe, doutor? Existe, tá? Isso a gente vê com frequência. Inclusive, acontece da gente atender um paciente no consultório e ele se recusar a fazer o toque. Isso acontece. Esse ainda é melhor do que o que não vem. Porque o que não vem, você não sabe nem o que está acontecendo com ele. Mas o que eu gosto de passar de mensagem, assim, uma coisa que até repito, as pessoas podem até ter ouvido outras vezes, é o seguinte: após o exame, após a avaliação, o paciente ele vai sair do consultório, na hora que ele fechar aquela porta, ele vai estar pensando no problema que ele tem em casa, no problema do trabalho, no que ele tem que resolver, na dívida que ele tem que pagar, em qualquer outra coisa. O que ele passou ali no consultório, no exame, ele já vai esquecer porque não é nada demais. Agora, um paciente que vai para o mesmo consultório e é diagnosticado com uma doença avançada, isso vai ficar com ele vai ter que lidar com essa doença até o fim da vida. Então, isso que eu quero deixar claro para os pacientes. Então, não se preocupe com o exame é uma coisa simples, é uma coisa rápida, é uma coisa necessária, tá? E que não vai trazer nenhum malefício para o paciente. Agora, a doença sim. A doença negligenciada, ela não vai perdoar. Muito bem. Existe algum sintoma específico para esse tipo de doença, doutor, que é bom que o cidadão ou cidadã fique atento? O tumor de próstata, ele costuma dar sintomas quando ele já é um tumor, uma doença metastática, né? Uma doença avançada. Aí quando ele dá metástase óssea, geralmente ele dá dor óssea intensa, né? O tumor localizado, ele não dá sintomas, por isso que é tão importante a gente fazer a avaliação precoce. Muito bem. Para a gente poder fechar essa entrevista, é interessante saber também onde é que atende o nosso amigo doutor Eduardo. Eu sou médico urologista do Hospital INCAR, né? Trabalho lá segunda, terça e sexta, né? Lá tem também o doutor Marcos, que trabalha com a gente. Ele está nas quartas e quintas. Lá a gente tem urologista todo dia para atender. É só o paciente que querer atendimento passar com a gente que ele vai ser atendido e avaliado. Trabalho do INCAR nesse Novembro Azul, importante também para a prevenção. Com certeza, assim, a campanha foi forte, né? A gente trabalhou divulgando em empresas, nas rádios e no próprio hospital, tentando passar essa informação, que é uma informação hoje que assim, é amplamente divulgada, mas que a gente tem que sempre reforçar para as pessoas terem a real ideia de como é importante passar nesse tipo de avaliação. Ok, exercício físico importantíssimo, né? Continuar. Com certeza, atividade física, um estilo de vida saudável, são as coisas mais importantes para a gente viver bem. Não só aí para o câncer de próstata, mas para uma saúde do corpo como um todo. Muito obrigado, doutor Eduardo. Um grande abraço. Voz da Bahia agradece a sua gentileza. Eu que agradeço a oportunidade.
Amigos internautas do Voz da Bahia, doutor Yuri Santana, oncologista. Eu falei agora há pouco com o urologista, ele me falava a respeito dessa doença, né, que é silenciosa, o câncer de próstata. O que o senhor pode falar a respeito dessa doença? Se existe algum sintoma também específico que o oncologista já descobre, já começa a perceber que o paciente precisa de um tratamento com urgência. Nosso boa noite, doutor. Boa noite pessoal. Hoje, dia 27 de novembro, data especial, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, no finalzinho do Novembro Azul, mês de conscientização, né, para a saúde do homem, principalmente em relação ao câncer de próstata, mas não esquecendo de outras neoplasias. O câncer de próstata é uma doença séria, que é a doença que mais mata homens, né, no nosso país, não só no nosso país, mas mundialmente. É o principal câncer mais prevalente e que é totalmente prevenível. Com medidas de diagnóstico precoce, a gente consegue elevar as taxas de cura do tratamento para mais de 90%, 95%. Definitivamente, a gente não deve esperar sintomas. O câncer no início é muito silencioso e precisa dos exames de rastreamento para fazer a detecção precoce. Se acontecem sintomas urinários como dificuldade para urinar, retenção urinária, urgência para urinar ou sangramento urinário, pode ser sinal já de uma doença avançada. Então, se acontecer esses sintomas, procurar urgentemente o urologista, certo? Mas a mensagem que deve ficar é que a busca pelo urologista deve ser antes dos sintomas, né, de forma preventiva. Agora sim, o senhor falou muito aí também a respeito de urgência para urinar. Como assim, doutor? A situação em que qualquer quantidade de urina na bexiga, a pessoa não consegue segurar, já tem que ir ao banheiro, às vezes de hora em hora, de 2 em 2 horas, pequena quantidade de urina já leva a uma urgência, a necessidade de não vou conseguir segurar a urina e às vezes até tem incontinência mesmo, perder a urina de forma inconsciente. Muito bem. Doutor, é interessante também saber que o oncologista está aqui para, na hora que o paciente detecta essa doença, esse tipo de doença, também ajudar. E não deixa de ser, acaba ser um psicólogo, né, doutor? Sim, o tratamento do câncer tem que ser multidisciplinar. Não adianta o urologista sozinho, o oncologista sozinho não consegue fazer o tratamento de forma adequada. A abordagem psicológica é necessário por profissionais, né, de psicologia, mas tudo isso deve ser uníssono, deve ser uma mesma linguagem de comunicação, certo? Colocando o paciente no centro disso e todos os outros profissionais ao redor de forma comum, né, multidisciplinar, para cuidar daquela pessoa. Todo paciente, todo homem é susceptível ao câncer de próstata? Todo homem é susceptível. Existem estudos que acima de 80 anos a maioria dos pacientes vão ter algum tipo de câncer de próstata, ainda que indolentes e que não venham causar sintomas, mas aquelas pessoas que têm história familiar, que têm a descendência afro-americana e que têm a obesidade, deve se preocupar um pouco mais, a busca pelo urologista deve começar um pouco mais cedo e normalmente essas pessoas, quando desenvolvem o câncer, ela tende a ser um pouco mais agressivo. Para fechar essa entrevista é interessante também, existe algum alimento específico que pode coibir ou pelo menos prevenir dessa doença? No geral, o câncer a gente chama, né, a doença dos excessos. O segredo está no equilíbrio, é uma alimentação balanceada. Tudo bem, a gente deve privilegiar alimentos vegetais, de origem vegetal, deixando um pouco mais afastado a gordura de origem animal, né? Evitar produtos industrializados, isso é sempre muito favorável. A atividade física é extremamente importante para a prevenção, não só do câncer de próstata, mas uma diversidade de doenças que podem estar relacionadas ao sedentarismo. Muito bem. E o tabagismo, o estresse também é um mal, né? Sem dúvida, pacientes tabagistas têm doenças mais precoces e mais agressivas. Doutor Yuri, eu quero agradecer sua participação aqui no Voz da Bahia, muito bom, jovem, mas aqui já mostrando seu trabalho também e sua preocupação também nessa prevenção. Um dia bacana, um dia ímpar aqui para o Novembro Azul, né, doutor Yuri? É isso, acho que a iniciativa de reunir os profissionais e falar de saúde é louvável, tá certo? Acho que sempre que tiver iniciativas nesse sentido, a gente está junto para apoiar. Falar de saúde é sempre uma satisfação muito grande para a gente. Doutor Yuri, que atende também no Hospital Incar. A gente, né, presta serviço para o ONC, temos, né, a Clínica Amo aqui no Shopping Taguari, com atendimento de oncologia clínica. Muito bem, muito obrigado, satisfação conhecê-lo, um grande abraço aqui para a turma do Voz da Bahia, um abraço para o senhor. Satisfação muito grande, uma boa noite. Meus amigos internautas, Dr. Jackson Fernandes, o urologista muito conhecido aqui,
dia D do combate ao câncer do modo geral e também Novembro Azul. O senhor, como urologista, preocupado com isso, né, doutor Jacques, só atende no IU, né, aqui de Santo Antônio de Jesus. E como é que está esse trabalho aqui em Santo Antônio? São muitos casos encontrados aqui do câncer de próstata? Sim, a incidência de câncer de próstata é uma incidência alta. Por quê? É estatístico. Para a gente ter noção da importância e da quantidade de tumores, quando a gente pensa em homicídio, que todo mundo fica preocupado, são 62 mil homicídios no Brasil. De câncer são 68 mil. Só homens. Homicídio, mulher, homem, criança, adulto. Então veja, a incidência do câncer de próstata só em homens são 68 mil homens, 13 mil mortes. Então essa incidência é estatístico, é alarmante e precisa de um cuidado grande por parte do urologista, e vocês da imprensa com esse trabalho fantástico também acaba ajudando a gente a disseminar a informação de que é preciso a prevenção. O que é que traz essa doença para o homem? Qual é a principal causa? Já se estudou isso, doutor Jacques? O senhor tem alguma vertente, analisando também, o senhor que é um médico também muito ligado com a ciência, já tem alguma informação a respeito disso? Sim, existem 3 pontos principais que a ciência já sabe. Alto risco para câncer de próstata, ter 50 anos de idade. Só em ter 50 anos de idade, isso já é fator de risco. Ser afro-americano é um risco. E ter uma história familiar. Se você tem um parente de primeiro grau, você tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população geral. Se 2 parentes de primeiro grau existirem, são 6 vezes mais chance de ter o câncer. Então, esses são os principais fatores. Junta-se aí a obesidade, ingestão de gordura animal, o cigarro, que são fatores também que acabam colaborando. Muito bem. Eu sei que o médico preocupado com toda essa situação, mas eu gostaria de ouvi-lo também. Para os homens, principalmente, que estão em casa assim, rapaz, eu tenho medo daquele negócio do toque, o dedo do médico é maior do que o outro dedo. E tem muita gente que pensa nesse negócio, né? Não vou mentir não, que tem que falar a palavra certa do popular, não tem negócio de esconder não. O dedo de um é maior do que do outro e tal, eu vou botar negócio lá para... Essa preocupação existe e esse tabu existe? Existe, é um tabu que na verdade está sendo vencido, mas o homem tem medo, boa parte dos homens tem medo do toque retal, mas tem que se ter a consciência que não dói, não é para doer, é um exame rápido, não é um exame para levar 40 segundos, por exemplo. Então, e é o exame que salva vidas. Quem faz sua prevenção com PSA e toque retal tem 95% de chance de curar a doença pegando em fase inicial. Tem 50% mais chance de não ficar impotente. E sai também do risco de escapar, ter uma doença avançada. E se ter noção que para a doença avançada, o tratamento é muito agressivo. Pode chegar até a retirada dos 2 testículos, porque é um tratamento extremo para o câncer de próstata. Num país pobre como o nosso, que o governo que não tem como bancar medicamentos, às vezes a gente precisa ir para essa atitude mais grosseira, mais agressiva, de retirar os 2 testículos para controlar uma doença avançada que não vai curar. Então, veja, nós homens temos todos os motivos para anualmente fazer a prevenção. Doutor Jacques, eu quero agradecer a sua participação, lembrar que o senhor fica ali no IU, lá no shopping, né? Estamos lá no shopping, Itaguari, na Clínica IU, à disposição de vocês, para que vocês precisarem. A satisfação é nossa, grande irmão, amigo. Você também. Grande irmão aqui é o doutor Jackson, que sempre ligado aqui, Voz da Bahia ao vivo também, neste dia importante do hashtag Novembro Azul. Tô certo? Parabéns para vocês também. Obrigado aí pela colaboração. Grande abraço.